Médico expert, coach, educador, transforme vidas assim. Olá, colega médico, colega médica, boas-vindas ao programa Atendimento Médico Integrativo. Aqui você aprende como é possível usar a prática integrativa no atendimento continuado, impactando vidas com propósito. Sou Pri Fiorelli e o tema desse episódio é Médico, Expert, Coach, Educador, o papel do médico no autocuidado. Temos vídeo novo toda semana, então para você não perder, já se inscreve aqui no canal. Para você entender essa importância da gente falar do papel do médico no autocuidado, vale falar como que foi a minha história nessa relação do autocuidado, que começa com nós mesmos, né? No caso, comigo mesma. Eu, ao longo da minha trajetória e da faculdade de medicina, eu buscava, claro, assim como você também buscava fazer, ajudar os outros, trazer a saúde, o bem-estar, mas fui me perdendo no meio de ver tanto sobre doença e pouco sobre saúde verdadeiramente. Além disso, eu tinha várias questões de saúde, que tinha diarreia crônica, tinha dor de cabeça, tinha ansiedade, e isso tudo foi se acumulando ao longo da faculdade, e às vezes esse lugar muito que a gente tem de cuidar do outro, e vai se perdendo um pouco dentro de si. Quando eu estava no final da faculdade, eu estava com um estado de burnout, tinha diversas descompensações. Só para você ter uma ideia, olha só que doideira, né? Mas no meu último dia de faculdade, eu tinha que fazer a prova, que era a última prova do último estágio, para poder finalizar a faculdade. Mas eu estava passando mal e eu não estava conseguindo nem levantar da cama. Obviamente, o que deveria fazer? Descansar. Mas aí a gente, né, como, assim, no último dia de faculdade, eu falei assim, não, eu quero terminar essa faculdade. E eu terminei a faculdade fazendo a última prova, deitada no conforto médico, tomando soro e fazendo a prova, assim, que eu não conseguia nem levantar. A gente tá rindo agora, mas é rir pra não chorar, né? Porque não pode, né? A gente precisa ver essa importância que tem de nós, né, como médicos, nos cuidarmos também. E foi um dos motivos que eu também fui buscar. Eu falei assim, nossa, será que eu não tenho algo a mais pra gente poder fazer dentro da medicina? Porque eu tava realmente me perdendo aí nesse burnout de não me sentir realizada, de ficar cuidando só de doenças, só de sintomas. Parecia que eu tava enxugando gelo. E isso, da mesma forma que eu tava sentindo que eu tava fazendo isso para fora, eu também tava fazendo isso comigo mesma. Só medicando, só tentando tapar aí um buraco de que a gente não consegue suprir só com a medicina convencional, só com medicamentos ou só com esse manejo focado em doenças, em sintomas. E foi aí que eu decidi parar um tempo, parar, né? Na verdade, a gente continua mais ainda, né? Eu fui trabalhar e não fui fazer a residência direto. E com isso eu fui repensar também sobre a minha carreira, sobre o meu autocuidado e comecei a ter uma rotina realmente de autocuidado. Eu falei assim, não dá para viver desse jeito. E comecei a fazer atividade física todos os dias, mudar a alimentação. Isso foi melhorando também, fazendo ajuste na rotina para eu conseguir fazer uma rotina mais sustentável. E isso foi criando forma, né? Depois continuei minha formação, né? Fiz residência em clínica médica e acupuntura, depois fui fazer pós-graduação em saúde integrativa, fui conhecendo mais esse lado do autocuidado e o como é importante nós médicos também trazermos esse autocuidado para nós e a gente poder transbordar isso com o nosso paciente. E isso é muito realizador, porque a gente vê a diferença que é. A gente continua, é claro, né? Continua vendo doenças, sintomas, medicações, prescrições, exames, tudo. Essa parte convencional a gente continua. Só que agora está fortalecida com a questão do autocuidado. E aí eu falei assim, nossa, né? Essa primeira foto é de quando eu me formei
na medicina e eu dando plantão e fazendo esse movimento, né, interno e externo de fazer uma mudança de como que eu via mesmo a questão do cuidado. E essa segunda foto foi quando eu falei assim, nossa, eu vou agora ver como que eu posso ajudar mais as pessoas nessa relação do autocuidado. E essa foto foi dentro de um curso de Educando Educadores lá de diabetes da DJ, que faz uma vivência, né, com profissionais de saúde para conseguir educar sobre, no caso, diabetes. E a gente uso, né, nesse caso eu comecei com uma doença, né, diabetes, e depois eu fui expandindo de como pode fazer isso em outras situações também. E aí foi uma questão de vivenciar também, né, o que o paciente passa, como por exemplo aí na foto eu tô mostrando usando um dispositivo que é o paciente com diabetes que faz uso de insulina, que precisa fazer destro recorrente, pode usar, por exemplo. E o como que é fazer isso, né? Então a gente fazia essa experiência também de viver em si essa recomendação que a gente dá para o paciente, para a gente também criar essa empatia e saber direcionar, saber entender o que o paciente está passando, até porque, como eu acabei dizendo, né, nós mesmos também somos seres humanos e também a gente passa por situações que a gente precisa ter esse foco, né, no autocuidado. E entender, nossa, como é que é? Eu ficava vendo de hora em hora, né? Quanto que tava a glicemia, fazer ajuste, fazer uma mudança na alimentação, enfim. Então, tudo isso foi importante para eu conseguir me conectar também com o que o paciente está vivendo e até para me conectar comigo mesma, né? Comigo mesma como pessoa. E isso foi fortalecendo o meu autocuidado. E aí, hoje, assim, o autocuidado para mim faz parte da rotina, né? A gente tem altos e baixos, natural, né? Essa terceira foto é até a minha rotina, né, de autocuidado. Para você ter uma ideia, assim, isso é tão importante dentro da minha vida hoje que na minha sala a gente não tem nenhuma mesa digital, a gente tem esse tapete, assim, de EVA que a gente para poder fazer exercício, onde faz yoga, musculação e outros tipos de exercício também, às vezes trabalhando em home office, vai lá durante o dia e dá uma esticada. Então, assim, como que a gente pode se conectar no autocuidado com essa visão maior, né? E eu acho que isso é importante para você refletir também, você como médico, e refletir sobre o seu autocuidado e o como que isso faz parte da sua rotina. E tá tudo bem, a gente eu acho que é importante a gente ser, sim, exemplo, mas ser exemplo de um ser humano com imperfeições, um ser humano que tem esses desafios também, tem períodos que eu tô conseguindo fazer com maior regularidade, tem outros momentos que eu não consigo, eu sinto falta quando eu não consigo fazer também. E isso você pode ir refletindo dentro da sua rotina também, o como que é o autocuidado dentro da sua rotina como pessoa. E o como que você pode transbordar isso com os seus pacientes, entendendo que cada um tá na sua jornada da vida. Então é claro que o que funciona, por exemplo, para você, não vai funcionar necessariamente para o paciente, mas a gente pode encontrar essa nossa humanidade compartilhada, onde a gente entende os desafios, dificuldades que as pessoas podem passar, mesmo que não sejam exatamente os mesmos, mas que a gente pode se conectar com compaixão e que isso a gente fortalece essa relação médico-paciente e isso aumenta não só a conexão que a gente tem com o paciente, a gente tem maior realização no nosso trabalho por poder ter essa conexão e além disso trazer mais resultado, porque o paciente percebe que não é só uma recomendação seca, sabe? Sem uma emoção, sem algo que possa trazer essa empatia, né, no cuidado. E por isso que é importante a gente integrar todos esses nossos papéis. E quais são esses papéis que o médico pode ter para poder promover o autocuidado com os seus pacientes? A gente vai falar desse papel de expert, de coach e de educador, como a gente pode integrar tudo isso na relação médico-paciente.
Esse daqui é uma proposta que eu vi a partir de um curso de plano de cuidado de Harvard e que foi descrito pela Beth Freitas, que ela fala sobre esse expert approach, né? Ela fala sobre coach approach e expert approach. Então, o que é esse expert approach? Seria uma abordagem em que o médico, né? No caso, pode ser outros profissionais, mas aqui a gente vai trazer essa particularidade do médico, tá? Então, o médico tem esse lugar de expert. Isso quer dizer, você fez a sua formação em medicina, fez a sua residência, especialização, né? Foi aí dentro das suas áreas de atuação, então você tem essa expertise. E a gente não pode negar a importância que é a gente ter essa expertise, só que às vezes a gente sobressai demais achando que é só esse é o papel que o médico tem. Vamos entender então o que é esse expert approach, né? Essa responsabilidade que os profissionais de saúde têm para prover a partir de sua expertise. O fisioterapeuta vai ser a sua expertise, o nutricionista vai ter a sua expertise, né? Cada profissional de saúde tem a sua expertise, e aí dentro o médico também tem as suas particularidades. O que o médico tem um dos principais papéis do médico? Os principais papéis do médico está muito relacionado em fazer uma avaliação diagnóstica, principalmente diagnóstico nosológico, fazer pedido de exames, seja para investigação ou para monitoramento, seja para a gente poder fazer uma prescrição, poder fazer uma recomendação, uma orientação. Então, esse é um papel muito já difundido, né, que o médico tem. E como que a gente pode ter essa abordagem? Por exemplo, o E, né, aí ela usou um acrônimo, né, desse expert, e o E é de examinar. Você vai examinar o paciente, você vai conduzir o que for necessário de exames, teste, seja teste por questionários, testes por algum exame que seja pedido por um material biológico, né? Um exame de sangue, algum outro exame de imagem, enfim, para você desenvolver o plano de cuidado, né? E o X, né, que seria esse raio-X, você vai conduzir como se fosse um raio-X, né? Não necessariamente um exame raio-X, mas vai fazer toda uma avaliação, né, geral e quais os outros testes diagnósticos que são necessários. Então, isso a gente consegue saber muito bem quando a gente vai fazer uma anamnese, o exame físico, a gente pede exames, então tá aí dentro do que a gente já está acostumado. E o P, que seria o de plano, né? Desenvolver um plano de cuidado. Isso daí, eu acho que talvez nem todos os médicos tenham aprendido como fazer isso efetivamente, fazer um plano de cuidado, mas a gente aprende pelo menos a fazer uma orientação, a fazer uma recomendação, a fazer uma prescrição, enfim. Mas a ideia é você traçar, desenhar, né, fazer uma maneira de trazer esse diagnóstico, encontrar uma solução e desenhar uma solução para o seu paciente a partir desse plano de cuidado. E o E é o explain, né? É você explicar, você vai explicar esse plano de cuidado para o paciente, para os familiares, que não basta você fazer uma avaliação, fazer o diagnóstico, traçar o plano de cuidado, se você não explicar isso para o paciente, para os familiares que estiverem envolvidos, né? Ou se os outros profissionais também estiverem envolvidos, fizer sentido, também compartilhar e fazer um plano interdisciplinar também. Então, você vai explicar. E aí o R seria o repetir. Por quê? Porque você vai fazer um acompanhamento, né? Por isso que é importante fazer um atendimento continuado, principalmente se você tiver conduzindo pacientes com doenças crônicas e para promoção de saúde, que essa parte de repetir para ver se está dando certo ou não pode ser uma série, por exemplo, de consultas. Em condições agudas, já geralmente é um pouco mais pontual, né? Você faz uma reavaliação. Mesmo no ambiente de pronto-socorro, você consegue ver esses passos dentro do ambiente do pronto-socorro. Você vai lá, você examina, você faz o diagnóstico, você faz um plano aí do tratamento dentro daquele momento do pronto-socorro, você explica para o paciente o que vai fazer, faz a intervenção e aí repete para ver se
tem alguma mudança, né, que precisa fazer em relação ao que foi sugerido inicialmente. E o T, que seria o tell and sell, né? O que seria o falar e vender, né? Como assim? Sim, médico também tem que vender uma ideia desse tratamento, poder conduzir, né, o tratamento para que o paciente tenha adesão também. Então, seria para falar para o paciente o como que seria o curso desse tratamento, né? Ou quais seriam as ações que seriam recomendadas. Você faz uma abordagem para poder ver o que seria necessário fazer para cada situação, né, de ação desse tratamento. Então, essa seria uma abordagem de expert. E dentro dessa abordagem de expert, a gente vê uma situação muito mais convencional mesmo, né? Que a gente vê da medicina convencional. Em alguns ambientes, isso vai ser mais claro, né? Você tá com um paciente com diabetes, veio com uma descompensação, você faz uma avaliação, traça um plano de cuidado, você vai falar assim, olha, agora vai ter que introduzir a insulina, você recomenda a introdução da insulina, e aí você vai fazer os ajustes, ver o que vai ser necessário para poder fazer essa abordagem, enfim. Então, você vai fazer essa condução dessa maneira. Tem um colega, né, que faz parte da nossa comunidade e que ele é hematologista. E ele falou como dentro, por exemplo, de doenças hematológicas, principalmente doenças oncohematológicas, você precisa ter muito esse lugar de expert, porque são tratamentos muito específicos e muito precisos que você precisa fazer e que tem uma abordagem medicamentosa que é muito importante. Então, a gente precisa, assim, ter, em alguns momentos, ser mais expert, estar mais nessa posição de, olha, eu tenho aqui a formação, eu vejo o que é necessário para a gente poder conduzir o caso e a gente faz uma recomendação, mas precisa nesse papel de expert, principalmente nessas doenças mais agudas, doenças graves, doenças que a gente precisa ter uma precisão maior e que precisa de mais uma condução mais urgente, né? E a gente precisa direcionar mais, a gente precisa desse expert approach, né? Dessa abordagem de expert. E o que é o coach approach, né? O que é essa abordagem de coaching? Na verdade, coach, dentro da língua, né, seria como um treinador, uma pessoa que está lá para ajudar aquela pessoa, né? Por exemplo, se tá um coach, um treinador de um jogador de futebol, vai treinar aquele jogador de futebol para ele poder exercer aí seu papel dentro do campo. E como que seria esse papel de treinador, né, de coach do médico? Como que o médico pode fazer isso? O médico pode ter uma abordagem de coach? Pode ter, sim. E a gente precisa sempre ir entendendo quando é importante a gente ter mais um papel, quando mais o outro e como que a gente vai equilibrar isso na prática também. E o coach, né, também aí dentro dessa descrição aí da Beth Freitas, ela fala como um acrônimo que é o C de curiosidade. O que é curiosidade? Você ter curioso sobre a pessoa que você está atendendo, né? Então, você olhar não com um julgamento, mas assim, nossa, então você, né, por exemplo, tá tentando emagrecer e acabou comendo um pote de sorvete inteiro, né? Nossa, o que será que aconteceu? Então, assim, em vez de você se colocar como, nossa, mas não pode, né? Óbvio, a pessoa sabe que não pode, mas assim, quando você se coloca num lugar, nesse papel de expert, a sua abordagem ia ser muito mais dura, muito mais de uma recomendação de, não, para você fazer o controle, por exemplo, perder o peso, fazer o emagrecimento, você precisa diminuir as calorias e por isso não dá para você comer um pote de sorvete. Se você comer um pote de sorvete, né, e às vezes vai lá e ainda faz uma recomendação, né, se você comer continuar comendo um pote de sorvete, você não vai emagrecer, como você vai engordar e vai ter um risco de ter colesterol e vai ter um infarto. A pessoa às vezes fica, né, até assustada e não volta mais, porque fala, nossa, né?
Então, a ideia desse ser de curiosidade é para você não assumir nada, é para você ter esse lugar de não julgamento, né? Claro que você vai ter crítica, né? A gente nunca vai deixar de ter crítica, então você vai sim direcionar, porque você é importante quando você vê que a pessoa ela tá fazendo uma coisa que tá fazendo mal para ela, você vai sim educar, né? Trazer esse lugar de expert também e educar sobre o que é importante, mas você vai trazer essa educação também por esse lado dessa abordagem de coaching, em que você vai conduzir para que a própria pessoa tenha suas próprias descobertas, né? E que você não vai, né, deixar você, como médico, ter um papel de dizer tudo que a pessoa precisa fazer. Mas é você ajudar para que a própria pessoa encontre as respostas também. Então, isso tá muito nesse lugar de curiosidade e assim, vamos junto, vamos explorar. O que aconteceu nessa situação? O que será que aconteceu? Então, quando você tem esse lugar de curiosidade, você dá essa abertura, né? E que é esse próximo né? Que seria a abertura. E a abertura é você realmente ter enfatizando esse papel de não julgamento, ser respeitoso, ser inclusivo, de você não achar assim, ah, não, eu não vou fazer. Não adianta se o paciente continua a fumar, então não adianta ficar ajudando a pessoa a fazer uma mudança no autocuidado, porque não quer mudar, continua, imagina, tá fazendo uma coisa que faz mal, você tá fechando esse lugar de proximidade, de conseguir entender. Puxa, é difícil, né? A pessoa tá com hábito, e que às vezes a pessoa, ela quer parar, né, de fumar, por exemplo, mas é difícil fazer isso, tem todas os obstáculos, né, que a pessoa tem, todo o contexto que a pessoa está vivendo, e você ser respeitoso no meio dessa abordagem. O A, né, que seria esse lugar de apreciação, no sentido de você trazer essa motivação também para a pessoa, né? Então, você fazer um feedback positivo, você estimular uma mentalidade de crescimento, né? Em que você vai aprender com os próprios erros. Por exemplo, nessa semana eu atendi uma paciente que eu acabei indicando um livro para ela, passei um livro que fala sobre como a gente lidar com os nossos próprios erros, e tem uma frase, né, que é o livro Erre Uma Vez, né, do Tirar de Papel, que eu acho que é bem interessante, eu gosto de, às vezes, trazer alguns livros. É um livro bem ilustrativo, assim, né, com desenhos que a gente vai trazendo de uma forma mais lúdica. E tem uma frase dentro desse livro que o Tiago coloca, que é se errar é relevante, erre e levante. Então, o que é essa frase? Isso é uma forma lúdica, isso estabelece uma mentalidade de crescimento para que a pessoa entenda que a gente não é perfeito, que a gente vai errar e como a gente pode aprender com os nossos próprios erros, e que se a gente está errando é porque a gente está tentando fazer, né? E se a gente não fazer, né? Para você não errar, você na verdade não vai, você precisa nem tentar, né? Porque se uma pessoa tá tentando, se a pessoa tá fazendo, invariavelmente a gente vai errar. Por isso que isso traz essa mentalidade de crescimento, de entender essas forças únicas. Então, por exemplo, eu gosto de fazer um teste de perfil comportamental para a pessoa conseguir entender o que você é bom, o que você... às vezes, eu gosto de dizer que a gente não tem fraqueza, que a gente tem força subutilizada. Daí, quando eu faço, por exemplo, tem uma ferramenta que a gente usa, que é uma matriz SWOT, para a gente entender quais são as nossas forças, fraquezas, ameaças, oportunidades. Então, a gente traça assim com o paciente. E a ideia é a gente fortalecer as forças e fortalecer as forças subutilizadas, porque geralmente essas fraquezas, elas estão lá também
porque tem forças subutilizadas que a gente pode desenvolver e que isso a pessoa vai entendendo que tem o seu jeito único de ser, que você pode ser você autêntico, né? Dentro do programa de autocuidado que eu faço no consultório, eu falo bastante sobre isso, sobre você ser você autêntica, né? Então, ter as suas forças, né? Quais são os seus talentos, quais são as suas oportunidades, né? O que você sabe muito bem fazer e pode continuar fazendo. Então, essa é uma parte que é muito dessa abordagem de coach que o médico também pode fazer para fortalecer as forças do paciente, entender, para conseguir colocar na rotina, para ser sustentável, né? A rotina, o ser de compaixão. E você ter a compaixão é você trazer esse lugar de ser, primeiro ter a autocompaixão e também ter essa compaixão com o outro, né? O paciente, entendendo que compaixão não é você ser boazinho, mas é você entender o que aquela pessoa precisa, o que seu paciente precisa, para, por exemplo, se acolher, se encorajar, né? Então, fazer algo que às vezes vai ser mais, que eu gosto de dizer do yin e do yang, né? Mais yin, você vai mais acolher, mais calmo, ou mais yang, vai lá, vai encorajar, vai fazer acontecer. E isso é compaixão também, né? Você poder conduzir a pessoa de uma maneira que ela não se sinta pressionada como uma obrigação, eu tenho que fazer, né, alguma coisa do autocuidado, e o autocuidado fica muito nesse lugar de obrigação e fica um peso, né, de fazer esse autocuidado. E quando você coloca a compaixão, o autocuidado ele fica muito mais leve. Por isso que eu não vejo como ter autocuidado real sem ter autocompaixão, porque senão você vai só ficar cumprindo tabela, né? E isso não é sustentável. E o H, que é de honestidade. E o que é honestidade? E aí vem bem casado com essa parte de compaixão, por quê? Porque a gente não precisa ser simpático. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que você vai ser grosso com o paciente, não é isso. Mas eu tô dizendo que, às vezes, a gente toma uns certos cuidados, óbvio, a gente sempre vai ter esse lugar de compaixão para tomar esse cuidado, para tocar em assuntos delicados, mas que a gente precisa saber o que vai fazer bem para a pessoa ou não, ou se às vezes a pessoa ela tá se auto-sabotando, ou às vezes a pessoa ela tá indo para um lugar que não vai fazer bem para ela. Por isso que é tão importante, né? Hoje se fala muito sobre esse preconceito, às vezes, que se tem em relação à abordagem de coach, e isso acontece quando o coach não tem essa preparação para poder saber o que vai fazer bem ou não para a pessoa. Por isso que é importante o médico saber usar essa abordagem de coach, e pode ter outros profissionais e trabalhar de maneira interdisciplinar e, por exemplo, até ter um profissional de saúde, um terapeuta integrativo, alguma outra profissional que faz parte dentro da sua equipe, ou fazer alguma parceria para conduzir aí os casos que você tem dos seus pacientes, fazendo essa abordagem de coach, por exemplo, mais pelos outros profissionais, e você, como médico, ficar mais com a parte do expert, não tem nada de errado com isso. Isso vai do que você gostaria de fazer dentro da sua abordagem. Ou você pode conduzir esses dois casos, que eu faço isso, né? Então, dá para fazer também. Agora, a questão é, quando você tem essa base, né, essa expertise do que é importante do ponto de vista clínico, né? Aí você consegue também ser, nessa parte de ser honesto, você consegue ser mais honesto ainda, porque você consegue conduzir. Se a pessoa fala assim, ai, não, eu acho que eu não tô conseguindo, por exemplo, não tô conseguindo emagrecer, mas é por causa vou trocar então por adoçante, né? Porque eu acho que isso daí que vai resolver, e eu, na verdade, foi por causa nesse final de semana que eu acabei não usando, mas eu acho que é só isso mesmo, então eu só vou voltar e tá tudo certo. E você sabe que não é só isso, que tem
toda uma questão da alimentação, na atividade física, na rotina, às vezes do sono até, nas medicações se for necessário ou não. Então você precisa ser honesto para a pessoa para você poder não induzir que a pessoa ela continue num caminho de erro, né? Então nessa abordagem de coach, você vai sempre tentar ao máximo levar para que a pessoa própria encontre as respostas, tá? Só que você precisa ser honesto para poder responder as perguntas, para não induzir a pessoa ao erro. Então, você pode ter um certo direcionamento para que a pessoa, né? Você pode também fazer uma resposta para que a pessoa encontre a resposta que seria adequada naquela situação. Só que é importante que você não deixe a pessoa com dúvidas, não deixe a pessoa achando uma coisa que é verdade quando não é. Ela vai, às vezes, até principalmente se estiver se expondo ao risco de fazer, por exemplo, vai fazer uma dieta mais restritiva que tem alguma contraindicação do ponto de vista clínico. Então, a gente precisa ser bem honesto em relação a isso também, tá? Na hora de responder as perguntas. A gente falou sobre a abordagem do expert, a abordagem do coach e a abordagem do educador. Como é que é? Na verdade, a gente vai juntar tudo isso. E a gente tem aqui um paralelo da diferença, né? A Beth Ritz, ela fala como um lugar, né, de expert como uma coisa e o lugar do coach do outra. E aqui eu vou tomar a liberdade de também fazer uma abordagem integrativa para a gente unir essa abordagem do expert, do coach e também ressurgir esse lugar do médico como educador. Um médico educador que tem essa expertise, ao mesmo tempo que apoia o autocuidado, né? Que ajuda a pessoa a ter esse autocuidado a partir dessa condução, essa parceria com o paciente. Então, com um expert, né, essa abordagem de expert, ele é voltado para tratar os doentes, vai educar o paciente com as recomendações com base em evidências científicas, né, que tem aí dentro da sua experiência e vai contextualizar com a pessoa. Você vai ter uma abordagem em que é muito embasada nas habilidades e conhecimentos do médico, né, do profissional. E vai responder às perguntas com base em conhecimento, né? E com base unicamente no conhecimento e não daquela abordagem que a gente disse que a gente vai conduzir a pessoa, né, para chegar na sua própria resposta. A gente vai ter um foco muito em problema, né? A gente sabe que, né, quando essa abordagem de expert, a gente tem esse foco em problema. E a gente vai aconselhar o paciente sobre as melhores formas de conduzir o tratamento. Então, a gente vai desenhar esse plano de cuidado e vai falar assim, olha, para a gente conseguir seguir na solução aí desse problema, a gente tem esse caminho, tá? E na abordagem do coach, a gente vai ajudar os pacientes a eles mesmos fazerem o seu próprio autocuidado, eles mesmos se cuidarem, né? Vai trazer construir essa motivação, confiança, tem maior engajamento. Ele é muito baseado sobre o que o paciente tem de autoconhecimento, de autoconsciência e conduzir os próprios insights do paciente. Ele vai estar muito voltado para as respostas sendo conduzidas para que o próprio paciente encontre as respostas, né? E você não ficar respondendo tudo que o paciente pergunta, mas estimular para que o próprio paciente encontre as respostas. E vai focar naquilo que está funcionando. Então, tem esse lado positivo, ele não tem o foco no problema, ele tem foco no positivo, ele tem foco no bom, né? E traz essa colaboração, traz essa parceria de colaboração com o paciente. Então, tem alguns profissionais que eles não podem fazer esses dois lugares. Por exemplo, você não tem esse lugar do expert, né? Vai ficar mais no lugar do coach. Ou então tem profissionais que vai ser diferente essa abordagem de expert porque
tem outra profissão, né, outro profissional de saúde, se é um psicólogo, se é um nutricionista, se é fisioterapeuta, se é enfermagem, enfim. Então, cada um vai ter a sua expertise. E dentro da abordagem do médico, o médico ele tem esse lugar de expert e ele pode conduzir também, trazendo essa abordagem de coaching, quer dizer, você vai fazer, né, tem uma estrutura da consulta dentro do atendimento continuado, que a gente tem uma parte em que a gente vai estar mais nesse lugar de expert, que a gente vai fazer um aconselhamento, a gente vai educar, vai falar as recomendações, e vai ter um outro lugar, né, um outro momento da consulta que a gente vai conduzindo, em que a gente também vai ter esse lugar de abordagem de coach, nesse sentido de fazer uma parceria com o paciente para que engaje o paciente, para que ele tenha o seu próprio autocuidado, para que ele busque respostas, para que ele seja proativo em relação ao seu autocuidado. E essa é a grande possibilidade que a gente tem quando a gente usa a abordagem integrativa. E esse papel de educador em que a gente vai trazendo a recomendação e conduzindo a autoconsciência do paciente para que ele encontre e a gente junte tudo isso e como uma educação centrada na pessoa. Então, quando você junta esse papel de expert, esse papel de coaching e você integra isso, você tem esse papel de educador do médico, onde o médico ele pode, sabendo, né, de todas as recomendações, limitações, do que o paciente seria importante fazer para poder resolver esse problema, essa situação clínica, ao mesmo tempo que ele está engajando o paciente no autocuidado, conduzindo para que o próprio paciente faça essas mudanças de autocuidado. E aí que entra o autocuidado apoiado, que é um dos pilares do atendimento continuado. E o autocuidado apoiado é justamente como você vai estruturar essa consulta de uma maneira que você vai, ao mesmo tempo, educar o paciente, entender o que é necessário, fazer uma integração dessas técnicas para que possa capacitar também o paciente no autocuidado. Essa daqui é descrita a partir do cuidado das condições crônicas, que foi descrito por Mendes e que fala que o autocuidado apoiado a gente vai trabalhar com essa capacitação, com estratégias educacionais, motivacionais com o paciente e que foi integrando também estratégias de feedback para poder individualizar a conduta. E tem um trecho, né, desse documento que ele fala: algumas práticas inovadoras de atenção multiprofissional têm sido propostas como modelo de pequenas equipes com base na utilização de coaches de saúde profissionais não médicos que cuidam das pré-consultas, do planejamento de agendas, da discussão de metas com as pessoas usuárias, da conciliação de medicamentos, da prescrição de cuidados de rotina, da pós-consulta e que participam juntamente com o médico de suas consultas. Quer dizer, a gente pode fazer essa abordagem do autocuidado apoiado usando equipe interdisciplinares. Então, se você é médico e às vezes quer fazer esse tipo de trabalho, é possível. Assim como também é possível, né, se às vezes você faz um atendimento no consultório e você quer fazer essa abordagem também e você fazer esse lugar do pré-consulta, do pós-consulta e fazer esse contato entre as consultas e trabalhar essas estratégias do autocuidado apoiado para poder trazer esse engajamento do paciente, para ele ter essa capacitação no autocuidado, também é possível você fazer. E a ideia aqui é que a gente vai unir tudo isso com a abordagem integrativa para você ser não só especialista da sua área de atuação médica, e agora você também vai ser especialista da pessoa, né? Tem uma frase que coloca nesse documento que fala: o médico de família do rei da Espanha sabe menos de cardiologia do que um cardiologista, mas é o que mais sabe sobre o rei. E esse papel, né, a gente tem a especialidade médica de médico de família e comunidade, que tem muito esse papel de trazer essa coordenação de cuidado. E que outros médicos, eles podem também usar essa abordagem, seja dentro da sua atuação, para poder
fazer o uso desse cuidado centrado na pessoa, como também pode ter uma equipe multi-interdisciplinar para poder fazer esse trabalho usando o atendimento continuado. E o que é importante quando a gente fala sobre uma estrutura de uma consulta que usa, né, um atendimento continuado, que usa essa abordagem do autocuidado apoiado, né, que é um desses pilares, que é centrado na pessoa também e que tem essas estratégias de feedback, de engajamento, né, como por exemplo, estratégias de gamificação, para você engajar o paciente. Você tem esse papel de coordenação de cuidado, e o que isso quer dizer? Você não vai olhar só a doença em si. Agora, a ideia é trazer também esse olhar para a pessoa, e a partir da pessoa, além dessa doença, quais são as doenças associadas, quais são os fatores associados, os fatores desencadeantes, os perpetuadores, os fatores psicossociais, tudo que pode estar envolvido naquela pessoa e poder fazer essa coordenação de cuidado, desenhando o plano de cuidado, considerando esses aspectos também. Você não precisa ser especialista em todas as áreas, né? Assim como, por exemplo, o médico de família, né, nesse caso, ele é um especialista que é bem focado, né, nessa especialização de centrado na pessoa. Outros médicos de outras especialidades, de outras abordagens, ou mesmo que a gente possa promover mais esse cuidado centrado na pessoa, independente da especialidade. E que a gente possa ser também especialista da pessoa, sabendo que, às vezes, você vai ser, por exemplo, um cardiologista que vai ter essa especialidade sabendo mais da cardiologia, mas sabendo da importância que é também ver a pessoa como um todo. E aí cabe a você entender qual é o papel que você quer ter dentro do cuidado do seu paciente. E tá tudo certo, não tem certo nem errado mesmo. Se às vezes você quiser fazer esse papel de assim, não, eu vou fazer só esse lugar onde eu vou trabalhar mais a parte da cardiologia em si, só que você com essa mente aberta de que existe outras coisas além da cardiologia, que não é só tratar do coração, né, que a gente tem a pessoa como um todo. Então essa é a ideia. E o papel do médico em diferentes tipos de atendimento e ambientes de cuidado. Se você quiser, né, dentro, por exemplo, do consultório, você trabalha sozinho e você tem, por exemplo, parcerias com outros profissionais que vão trabalhar essa parte. Você pode trabalhar com outros profissionais, como, por exemplo, para fazer essa coordenação de cuidado, fazer uma navegação ativa, entendendo o que a pessoa está precisando entre as consultas, fazer essa motivação, esse engajamento, a partir da recomendação que você fez, né? Então, essa que é um grande diferencial, porque o médico vai ter esse lugar de expert sempre, né? Só que em alguns momentos pode ter essa abordagem mais de coach ou contar com outros profissionais para ter essa abordagem de coach também, depende do como que você quer trabalhar. Ou você vai fazer já uma equipe com vários profissionais, entendendo o que é importante, você vai fazer uma equipe, você vai fazer parcerias ou vai fazer um encaminhamento. Então, a abordagem que a gente tem de especialista da pessoa, a gente vai continuar tendo a nossa expertise em especialidade médica, só que agora a gente vai trabalhar outras expertises, né, que é a partir do que é importante para a pessoa. E esse que é a abordagem integrativa, que a gente vai trazendo esse cuidado centrado na pessoa e que promove o autocuidado, trazendo essa flexibilização do papel do médico, entendendo cada um dos contextos e como que o papel do médico pode ser adaptado para cada momento da consulta, para cada momento do atendimento, a partir do que a pessoa está precisando naquele momento também. E quando que a gente deve ter mais um papel, mais outro? Quando a gente está diante de uma situação, de uma doença grave, uma doença aguda, uma doença que tem uma recomendação clínica muito precisa e que realmente a gente vai precisar muito mais dessas habilidades médicas para poder fazer o tratamento, a gente vai ter mais esse papel de expert.
Quando a gente vai trabalhar mais promoção de saúde, quando a gente vai trabalhar mais esse lugar de autocuidado, promoção de autocuidado, a gente pode ter esse papel mais dessa abordagem de coach. E quando a gente tem, por exemplo, em todos os lugares, né, a gente pode sim ter esse papel de educador, tendo mais uma tendência para uma recomendação mais específica ou uma condução para que o paciente tenha essa educação em autocuidado. E no ambiente, por exemplo, individual, a gente tem essa flexibilidade. Agora, quando a gente está falando, por exemplo, para fazer promoção de saúde, para fazer esse cuidado, por exemplo, com grupos ou uma educação que seja voltada para um público geral, né? Às vezes até por redes sociais, por outros canais, ou fazendo palestras, ou fazendo grupos, ou fazendo cursos, por exemplo, para leigos, a gente vai ter mais esse papel de educador, em que a gente vai sim fazer essas recomendações e só que a gente não vai, claro, fazer essa recomendação individualizada para aquela pessoa. A gente vai fazer aquela recomendação falando todos os limites, o quando que ela precisa ou não procurar um especialista, ou como que ela pode colocar o autocuidado com mais segurança, de uma maneira muito mais educativa e não prescritiva, né? Então, essa é uma grande diferença também na hora que a gente vai usar esse nosso papel de médico usando essas mudanças, né, de abordagem que a gente vai ter. E olha só como é importante a gente fazer essa combinação desses tipos de tratamento e de abordagem. Esse é um artigo do JAMA que mostrou como que foi a intervenção em que tinha um grupo, pacientes que tinha hipertensão. Um grupo fazia só o tratamento farmacológico, o outro fazia uma educação e outro fazia uma abordagem de coaching. E daí foi feita a avaliação com 12 meses, com 24 e com 48 meses e viu como que era esses controles. E o que viu é que com essa avaliação inicial, realmente a abordagem que era mais voltada, né, mais convencional, em relação a essa abordagem integrativa, né, usando o coaching também, foi similar, não teve muita diferença em uma relação de uma para outra. Muito provavelmente porque a gente vê essa importância realmente da medicina convencional, que quando a gente tem uma recomendação, por exemplo, do uso de alguma medicação e fazer algumas orientações e ajustes iniciais, a gente tem sim uma eficácia, né, importante e que isso não faz diferença a curto prazo. Agora, a 24, 48 meses depois, né, para esses pacientes que fizeram o grupo em que teve uma abordagem também de coaching, né, que tiver aí, no caso, foram profissionais específicos que eram coaches e que faziam esse acompanhamento por telefone, né? Então, a gente vê essa estrutura, né, de atendimento continuado para que a pessoa ela possa manter a adesão, para que ela possa entender como colocar isso na rotina, fazer os ajustes que for necessário, relembrando as recomendações também, enfim. Então, quando usa a abordagem do coaching, teve uma melhora significativa em relação ao grupo que fez o tratamento convencional. Quer dizer, quando a gente está falando de doenças com condições crônicas e para promoção de saúde, a gente não pode deixar de lado essa abordagem para poder apoiar o autocuidado também. E não só fazer uma prescrição e achar que uma prescrição médica única vai resolver o problema do paciente para sempre, né? Tem algumas doenças específicas que isso pode efetivamente acontecer. Mas quando a gente está dizendo para algumas doenças crônicas, principalmente essas que são multifatoriais e que demandam, por exemplo, mudanças de estilo de vida, tem sim uma grande importância da gente fazer esse tratamento combinado. E às vezes as pessoas confundem e acham que ou você faz um papel, faz o outro, ou você é só expert, ou você é só coach, ou você só vai fazer uma educação e não consegue flexibilizar. E essa é uma das coisas que mais as pessoas erram na hora de saber escolher qual o papel que mais precisa. Por isso que é importante
ter, né, e que a gente faz o atendimento continuado com a consulta semi-estruturada, com as estratégias e ferramentas, entendendo qual é o melhor momento de usar uma ferramenta, uma estratégia, e quais são as indicações e contraindicações de fazer esse tipo de acompanhamento também, quando a gente precisa ser mais direto, quando a gente precisa trabalhar mais a longo prazo, quando a gente vai trabalhar mais apoiando o autocuidado da pessoa, quando a gente vai fazer alguma conduta que seja mais prescritiva. E por isso que é importante a gente ter um atendimento continuado, que seja estruturado, né, que seja estratégico, e assim o médico consegue usar a prática integrativa no atendimento continuado e ter maior segurança e eficácia nesse tratamento, e vai ter maior resultado com os pacientes, você vai se sentir, né, fazendo diferença na vida das pessoas, ter esse maior impacto e ter maior essa realização, porque às vezes a gente fica muito frustrado de ficar só nesse papel de médico, de expert, e que isso pode causar uma frustração, principalmente para médicos que têm essa visão da pessoa como um todo, que querem fazer algo a mais para cuidar, que querem tratar do paciente como um todo, e que a gente consegue muito mais quando faz esse uso da abordagem integrativa. É claro que a gente precisa saber as limitações, né, de quando que efetivamente o paciente precisa de mais autonomia ou quando o paciente não tem condições de ter essa autonomia, e aí vai ser mais uma negligência. Então, por isso que para fazer o autocuidado apoiado, para estimular e capacitar a pessoa no autocuidado, a pessoa ela tem que ter essa autonomia, ela tem que ter essa capacidade de decisão. Se for um paciente, por exemplo, que tem alguma alteração cognitiva, que tem alguma alteração neurológica, que tem algum transtorno de humor que afete, por exemplo, essa capacidade de decisão, seja permanente ou seja transitório, né? Às vezes afeta essa capacidade de decisão transitório, fazer essa abordagem que estimula, por exemplo, né? Essa abordagem de coach pode não ser o recomendado. E aí a gente precisa usar mais essas nossas habilidades médicas como expert para conduzir e contar, claro, com uma rede de apoio que vai ajudar no cuidado dessa pessoa. Por isso que é importante a gente usar essa força na hora certa, ter cada um dessas estratégias no momento certo, para que possa ajudar mais os pacientes e você realmente sentir que está fazendo diferença na vida dos pacientes. E assim é muito gratificante, eu realmente vejo como é transformador usar essa abordagem do atendimento continuado, que usa esses pilares da pessoa como um todo, do autocuidado apoiado, do feedback, da gamificação, para a gente trazer esse engajamento do paciente e tem maior diferença do resultado que a gente vê e da satisfação que a gente tem. É uma experiência, né, diferente, a gente tem uma relação médico-paciente que traz maior conexão, isso traz melhor experiência para o paciente, traz melhor experiência para o médico, tem melhores resultados clínicos e a gente tem maior satisfação de poder atuar com aquilo que a gente acredita. Você tem um colega médico que quer saber disso também? Compartilhe esse vídeo, tá? E também continue acompanhando o nosso canal para poder multiplicar essa rede de médicos que acreditam na saúde além da doença, impactando vidas com propósito.